Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e nesse vídeo a gente vai falar sobre simplificação de frações algébricas, um processo que é muito utilizado em muitos problemas que envolvam matemática, mas que muita gente ainda tem dúvidas. Se você é uma dessas pessoas que ainda tem dúvida de como fazer simplificação algébrica, vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como fazer essa simplificação. Se você gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais novidades. Nosso objetivo é chegar e resolver essa fração algébrica lá no finalzinho do vídeo. Mas antes disso, a gente vai passar por alguns detalhes que precisam ser analisados antes de a gente fazer essa simplificação. O que é uma fração algébrica? Uma fração algébrica é sempre a divisão de dois polinômios que podem ser de qualquer grau. Tá? Então, a gente sempre vai ter dois polinômios, que é a combinação linear de potências de x. Pode ser um polinômio de grau 2, de grau 3, não interfere. E aí, a gente tem essa fração ali, divisão desses dois polinômios. O que pode acontecer? Essa fração não pode ser simplificada. Isso vai acontecer em alguns casos. Mas, em geral, a gente gostaria, né, que fosse simplificado pelo menos alguma coisa. Então, a gente tem alguns métodos de a gente fazer essa simplificação. Se não der para fazer por nenhum dos métodos, então a gente tem uma fração que não pode ser simplificada e ela está na forma mais reduzida possível. Quais são algumas táticas de a gente fazer simplificação? A mais básica e a mais essencial é as propriedades de potenciação. Você tem que conhecer as propriedades de potenciação para conseguir, então, fazer a simplificação de frações algébricas. Vou deixar na descrição um link de um vídeo onde eu explico todas as propriedades de potenciação, mas fica tranquilo que aqui, quando a gente for usar, eu vou sempre citar e referenciar essa propriedade que eu estou usando. Essa a gente vai usar nas outras técnicas também. Uma outra técnica é colocar em evidência, tá? Que aí a gente ajusta a nossa expressão ali de uma forma que eu consigo simplificar posteriormente. Uma terceira técnica é usar produtos notáveis. Ela não é tão eficiente porque ela é muito restrita quando a gente dá, né? Quando a gente tem uma situação onde dá para aplicar o produto notável. E uma quarta técnica que é divisão, então, de polinômios, que pode ser feito por Briot-Ruffini e por divisão método da chave. Então, no primeiro vídeo, para não ficar tão longo, eu vou destacar as duas primeiras propriedades, tá? Usando a propriedade de potenciação e colocando em evidência. E no próximo vídeo, aí a gente faz aqui sobre divisão de polinômios e produtos notáveis. A gente vai começar aqui falando das frações algébricas mais simples que a gente tem, que quando só tem multiplicação e divisão, que são as mais simples de serem simplificadas, porque a gente só vai precisar utilizar as propriedades de potenciação. Então, eu coloquei 14x ao quadrado y ao cubo dividido por 7x y a 4. A ideia é a gente simplificar, tornar ela a forma mais reduzida possível. Então, eu vou olhar para essa expressão e vou perceber se tem alguma coisa que é igual em cima e igual embaixo. Tá? Então, eu já percebo que eu tenho um x aqui embaixo, tem um x em cima, o y a mesma coisa. Eu sei que o 14 é 2 vezes 7, então eu tenho uma relação ali entre o que está no numerador e o que está no denominador. Então, portanto, a gente vai conseguir fazer uma simplificação. E por que a gente pode só usar as propriedades de potenciação? Porque só tem multiplicação e divisão. Então, a gente pode usar as propriedades de potenciação sem nenhum prejuízo, né? Porque as propriedades só valem mesmo para multiplicação e divisão. Aqui eu já vou fazer uma reestruturação, né? Vou reescrever esse nosso produto, essa nossa fração aqui algébrica, dessa forma. Observem que eu não mudei nada, eu só reescrevi de uma forma diferente.
O 14 é 2 vezes 7. O x ao quadrado, eu sei que é x vezes x. Ah, mantive o y. Por quê? Porque eu sei que no denominador eu tenho um y a 4. Então, eu vou escrever esse y a 4 como um y ao cubo vezes y. E aqui eu abri o 14 como 2 vezes 7, porque eu sei que tem um 7 no denominador. E eu abri o x quadrado, porque eu sei que tem um x no denominador. Então, eu vou conseguir simplificar. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho uma propriedade de potenciação que fala que se eu tenho uma base elevado a uma soma no expoente, eu posso separar num produto de duas potências. Então, aqui, x ao quadrado, na verdade, era um x na 1 mais 1. E aí, eu separei como um x na 1 vezes um x na 1. Tá? A gente não escreve 1 porque não precisa, né? Elevar a 1, a gente pode omitir esse 1. E o 4 eu transformei também em 1 e 3, porque 1 mais 3 é 4. Agora, a gente vai utilizar uma outra propriedade de potenciação para a gente poder simplificar. Então, a gente quer simplificar o 7 com o 7, o x com o x e o y ao cubo com o y ao cubo. E por que a gente pode fazer isso, né? A gente vai sempre cortar e eliminar esses termos que se repetem no denominador e no numerador se só tiver multiplicação. E a gente pode fazer isso pelo seguinte fato. Vou pegar aqui o y ao cubo dividido por y ao cubo. A gente vai usar a propriedade que fala que se eu tenho uma divisão de potências onde a base delas é igual, eu vou manter a base e pegar o expoente do numerador e subtrair pelo expoente do numerador. Então, vai ficar n menos n. Como aqui os expoentes são iguais e a gente ajustou para ficarem iguais, a gente vai colocar 3 menos 3, isso é 0. E aí tem uma outra propriedade de potenciação que fala que todo número elevado a zero é sempre 1, exceto se esse número for o zero. Mas aqui a gente está considerando variáveis x e y qualquer, então a gente pode fazer essa simplificação que se forem zero, for tão específico que for zero, a gente nem teria essa expressão, essa fração algébrica, porque a gente teria uma divisão por zero. Ok. Tá? Só que quando eu uso essas propriedades, as coisas não somem, tá? Elas vão se tornar 1, que é o que a gente acabou de verificar aqui. Então, quando eu fiz a simplificação, quando eu cortei o 7 com o 7, aqui ficou 1 e aqui ficou 1. A mesma coisa quando eu cortei o x com o x e o y ao cubo com o y ao cubo. E a gente tem essa nova expressão algébrica, essa fração algébrica, tá? Agora sim simplificada. E a gente vai reescrever ela só fazendo as multiplicações resultantes. 2 vezes 1 vezes 1 vezes x é 2x, e embaixo sobra só o y. Por que eu destaco esse 1 ali? Porque muitas vezes a gente vai eliminar todos os termos do denominador ou do denominador. E aí tem gente que acaba excluindo, esquecendo de que isso ali, na verdade, virou o. Bom, mas em geral a gente vai cortar o que é igual em cima com o que é igual embaixo. Vamos pegar mais um exemplo de quando a gente só tem multiplicação e divisão. Só que um pouquinho diferente, tá? Em vez de ter aquele y ao cubo, eu coloquei menos 2 menos y ao quadrado. E por que eu estou dizendo que só tem multiplicação e divisão? Esse termo que está aqui entre parênteses podia ser qualquer coisa, tá? Mas essa coisa toda, esse parêntese todo, está multiplicando x quadrado e está multiplicando o 14. Então, se tem soma ou subtração dentro de parênteses que está multiplicando todo o resto, eu ainda assim só tenho multiplicações e divisões na minha fração algébrica. Caso eu faça a distributiva, aí eu estou piorando a minha situação e transformando em coisas que não tem só multiplicação e divisão, mas sim somas e produto, soma e subtração, né?
ideia de resolver essa é a mesma que a gente utilizou anteriormente, transformar o 14 em 2 vezes 7, o x² em x vezes x, vou manter esse menos 2y ao quadrado elevado ao cubo, e aqui embaixo vou separar ele, 1 ao cubo e 1 só elevado à potência 1. E aí a gente já sabe que o 7 dá para cancelar com 7, o x dá para cancelar com x, e o 2 menos y ao quadrado ao cubo vai cancelar também com o que está ali no denominador. Então, tomem cuidado, tá? Quando a gente tem soma e subtração, se essa soma e subtração está dentro de um parênteses, multiplicando todo o resto, eu trabalho como se tivesse só multiplicação e divisão. E aí, nesse caso, a gente fica com 2x no numerador e esse termo 2 menos y ao quadrado aqui no denominador. Muita gente vai querer simplificar esse 2 que está aqui no numerador com o 2 que está no denominador, mas não pode. A gente só vai poder fazer essa simplificação quando ele está multiplicando todo o resto da minha expressão, tá? O 2 não multiplica o y ao quadrado, então eu não posso fazer essa simplificação por causa desse 2 aqui. Esse 2 no numerador, ele multiplica todo o resto. Então, se aqui tivesse multiplicado por 2, alguma coisa, né? A gente poderia fazer essa simplificação, mas nesse caso, não, porque o 2 está, né, com uma subtração de y². Bom, agora a gente vai tentar juntar soma e subtração, não dentro de parênteses, mas ali no meio dessa nossa expressão. Então, a gente tem aqui 20x a 5, y, mais 8x ao cubo, y², dividido por 8x ao cubo. Para as duas situações que eu passei anteriormente, a gente só usou propriedades de potenciação, porque a simplificação é feita baseada nas propriedades de potenciação. Só que nesse caso a gente vai ter uma soma no numerador. Então a gente pode utilizar aqui uma propriedade que vem lá das frações, que quando a gente tem uma soma de duas frações de mesma base, de mesmo denominador, a gente mantém o denominador e soma os numeradores, tá? Então, aqui a gente tem uma situação que a gente já tem a soma dividido por um denominador único. Então, a gente pode separar em duas frações algébricas, tá? E essas duas frações algébricas novas se encaixam na situação anterior, onde ela só tem produto e divisão, né? Multiplicação e divisão de termos. E aí a gente trabalha normalmente, tá? Aqui eu observo no primeiro que o 20 é 4 vezes 5. O x a 5 eu vou transformar num x ao cubo, porque eu já estou vendo no denominador um x ao cubo. Mas ainda sobra o x² vezes y. E o denominador eu também transformei em 2 vezes 4 vezes x ao cubo, já pensando em simplificar o 4 que aparece no numerador. O segundo aqui, a segunda fração algébrica, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu nem preciso, né, fazer essa separação, porque já tá o 8x ao cubo e o 8x ao cubo, tá? Aqui eu já fiz a simplificação do 4 com 4, do x ao cubo com o x ao cubo, e aqui a gente vai conseguir, então, fazer 8 com 8 e x ao cubo com x ao cubo. Na primeira fração algébrica, então, me sobra 5 vezes x² vezes y, dividido por 2, e na última, me sobra o y², tá? Aqui deveria estar dividido por 1, porque a gente está simplificando tudo que está aqui de baixo, no denominador. Mas dividir qualquer número por 1 é sempre o próprio número, por isso que nesse caso eu omiti o dividido por 1. Mas se for uma situação ao contrário, onde quem some tudo é o numerador, é obrigado a ficar o 1 lá aparecendo.
Mais uma situação, agora é quando a soma e a subtração aparecem no denominador. Aí a gente não pode usar a regrinha ali da fração, né? Que seria essa situação, eu apenas troquei ali a subtração aparecendo aqui no denominador e em cima é um monômio, né? Não tem soma nem subtração. Nesse caso, a gente não consegue separar em duas frações algébricas. A gente vai precisar usar a técnica de colocar em evidência, tá? Sempre vou conseguir colocar alguma coisa em evidência? Não. E se eu não conseguir, eu não tenho como simplificar. Essa seria a expressão mais simples possível. Mas nesse caso, a gente consegue. E aí eu vou ter que analisar ali dentro da minha expressão do denominador o que eu tenho de repetido nos dois termos que estão subtraindo. Então, eu observo que no 12 e no 4, eu tenho o 4 aparecendo nos dois, já que o 12 é 3 vezes 4. Posso, então, colocar o nosso 4 em evidência. Em relação a x, aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao cubo. Então, eu tenho o x ao quadrado aparecendo aqui e aqui, porque aqui eu uso a propriedade de potenciação de separar em um x quadrado vezes x. Coloco o x quadrado em evidência. Em relação ao y, no primeiro tem y ao cubo e no segundo tem y ao quadrado. Então, a gente pode, de novo, colocar o y ao quadrado em evidência. Sempre que eu coloco alguma coisa em evidência, eu vou ter que multiplicar ainda assim por um valor que vai ficar entre parênteses, mas sempre o número de termos que vai estar aqui entre parênteses tem que ser o número de termos que está aparecendo na expressão original. Então, aqui vai aparecer um termo e aqui outro termo. O que sobrou do primeiro quando eu tirei o 4x² e o y²? Sobrou 3 e sobrou um y. Então, 3y. O que sobrou do segundo? Sobrou só o x. Detalhe, o menos é o mesmo sinal, tá? Leva o mesmo sinal, não altera nesse processo. Para a gente ter certeza, né, para validar, fazer a prova real de que a gente fez esse processo de colocar em evidência da forma correta, a gente pode fazer a distributiva. 4x² y² vezes 3y vai dar o meu 12x² y². 4x² y² vezes o menos x vai dar o menos 4x³ y². Então, ok, tá certo que a gente fez. E aí, o meu numerador, eu vou ajustar de tal forma que apareça alguma simplificação possível. Então, eu já consigo simplificar o 4 com o 4, o x² com o x² e o y² com o y², ficando só a fração, né, algébrica 2 dividido por 3y menos x. E essa é a forma mais simples de escrever essa expressão aqui. Se a gente fosse, por exemplo, calcular um limite dessa expressão aqui, é muito mais trabalhoso trabalhar com isso, que tem muito mais potências, muito mais termos, do que com isso. Então, é sempre mais eficiente, melhor para a tua resolução quando tu consegue simplificar a expressão numérica, a fração algébrica. Com isso, então, a gente finaliza aqui a resolução dessa questão, desse vídeo. Espero muito ter te ajudado, esclarecido como fazer simplificações algébricas. No próximo vídeo a gente dá continuidade a essas técnicas de simplificação. Muito obrigada, desejo a você muito sucesso nos seus estudos e até a próxima!